Fala galera, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Gol de Letra, canal esse de análise e estatísticas dos jogos e das maiores ligas de futebol do mundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como escolher, como selecionar jogos com tendência under 2,5 gols FT, ou seja, jogos que comumente no mercado nós temos como menos de 3 gols no período total do evento. Então não sai daí que nós vamos começar a falar sobre esse tema. Falando então de mercado under 2,5 gols ou menos de 3 gols durante o jogo inteiro, under 2,5 full time. Primeira coisa que eu tenho que te falar, cara, é o seguinte: o mercado já sabe todas as estatísticas que nós vamos ver hoje, todos os jogos que nós separamos para ver hoje, todos os estudos de caso que nós separamos para ver, o mercado já sabe e já conhece. O mercado tem uma big data. O mercado tem um poder de processamento dessas estatísticas num tempo absurdamente rápido e ele vai conseguir, todas as vezes que nós lutarmos contra o mercado somente de olho nas estatísticas secas, nuas e cruas do mercado, nós vamos perder. E no under 2,5 não é diferente, cara. Você vai perder, porque o mercado está com todas aquelas estatísticas e está montando as odds, cara, exatamente com uma perfeição de que se tu, baseado nas estatísticas, escolher todos os jogos, cara, tu vai ganhar a maioria deles, mas os que tu perder vai levar todo o teu green e na maioria das vezes você vai ficar no prejuízo. Então fica ligado nesse vídeo que nós vamos na sequência aí também te dar algumas dicas para você encontrar, além de ter os jogos estatisticamente selecionados, selecionar o jogo que você quer trabalhar a estatística under 2,5, você também tem algumas janelas de oportunidades que a gente vai ver na sequência. Para começar a compreensão desse mercado, nós temos que acabar com esse meio gol, tá? Eu sou daqueles que pensam que o meio gol mais atrapalha, né, do que ajuda. Claro que eu sei que na compreensão, se eu falo over 2,5, como não tem meio gol, eu já sei que se é o terceiro eu ganhei, e se eu tô no under 2,5 e saiu o terceiro, eu perdi. Claro, fica uma compreensão mais rápida. Porém, faz um processo na nossa mente que parece que a gente tem que buscar um jogo com uma estatística de gols, duas equipes com estatística inferior a 2,5, e não, cara. Sabe por quê? Porque quem tem, por exemplo, uma média de gols, pegar um time X com uma média de gols de 2,40 e abaixo de 2,5 Só que isso quer dizer, cara, quase, tá? A estatística quase, pra gente facilitar aqui, quase quer dizer que esse time em um dos jogos ele faz 3 gols, no outro não. Um dos jogos ele faz 3 gols, no outro não. Seguindo essa sequência dá exatamente 2,5 gols. Então 2,4 seria, sei lá, a cada 5, 6 sequências dessa, 2 jogos ele não faz 3 gols, aí vai dar essa diferença. Mas você vê como é muito próximo, porque tu vai buscar uma odd, cara, no máximo de 1,70. Então imagina, tu buscando uma odd de 1,65, 1,70, ganhou 70, no próximo o cara faz 3 gols, perdeu um inteiro, ficou com menos 30, no próximo ganha, tá com 40, aí no próximo perde, tá com menos 60, e assim tu vai jogando a tua banca fora. Às vezes a gente não se liga nessas paradas. Então, cara, não existe meio gol. Você tem que procurar times que se envolvam em jogos, tá? Que no global, gol que sofre, gol que faz, gol pró e gol contra, seja uma taxa inferior a 2, cara. Inferior a 2, de 2 para menos. Sabe por quê? Como não tem meio gol, cara, qualquer coisa que passar de 2 quer dizer que de vez em quando esse time aí ele se envolve em jogos com 3 gols, e aí, cara, 3 gols é head pra ti. Se tu tá num método under 2,5, 3 gols é head, então esquece o meio. Busque jogos onde as equipes tenham gols pró e gols contra 2 ou menor, uma média de 2 ou menor. Então essa primeira compreensão, cara, é muito importante. Segunda, é o que o mercado espera de um jogo under. Então, cara, você já sabe, a primeira
forma de escolher um jogo, que é buscando equipes que tenham uma média de gols pró e gols contra menor, igual ou menor a 2 gols por jogo, tá? Segundo ponto, cara, é que o mercado, nós temos 90 minutos, você só pode sofrer 2 gols, porque se sofrer 3 é head. Não esquece que não existe meio gol. Então, cara, isso quer dizer que 90 dividido por 2, o mercado está esperando no máximo 1 gol a cada tempo, tá? No máximo. Por que isso é importante você saber? Porque na escala da odd, na escalada da odd, por exemplo, se você tiver no under 2,5, sofrer um gol no primeiro tempo, cara, tá? Esse primeiro tempo vai ter que acabar somente com esse gol, e quando ele acabar, ele vai estar exatamente no ponto, a odd vai estar mais ou menos no valor que ela começou. Exemplo, você pegou o jogo do time A contra o time B, entrou lá, under 2,5, a odd é 1,70, saiu o gol, cara. Nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo já saiu um gol. Essa odd foi lá para 2, 2,15, 2,20. Na medida que o jogo vai transcorrendo e acaba o primeiro tempo, essa odd deve, mais ou menos, dependendo, tem uma variável do campo, né? Se os dois times estão atacando muito, pode ser que ela caia menos. Se os dois times, assim como a estatística comprova, são times que tu, claro, tu é esperto, tu escolheu times com média inferior a 2 gols. Então, se eles estiverem nas médias estatísticas, jogando aquela bolinha lá de não pressionar muito, no final do primeiro tempo, mesmo com esse gol, a odd deve retornar para casa desses mesmos 1,70 que tu pegou lá no início. Isso é bom para te saber o quanto vai demorar essa odd para voltar, para, digamos, te dar um 0-0. Tá? Porque se o gol sai muito no início, cara, sai 10 minutos, tu já sabe que tu vai ter que aguentar para sair no 0-0. Tem muita gente com estratégia e método under que tenta diminuir a perda quando o jogo não acontece da maneira que a estatística vem mostrando, né? Às vezes o futebol é apaixonante por isso, o evento esportivo em si. Então o cara tá under, mas o jogo começou muito over live, mas o cara já encaixou a odd dele pré-live, cara, e agora? Então, cara, saiu um gol. Não importa que tempo saiu esse gol no primeiro tempo, saiu um gol a 10 minutos, tu vai ter mais 35 minutos e os descontos aí para esperar, torcer para que não saia um gol para te ficar no 0-0. Então daqui um pouco vale a pena tu realizar esse hedge aí e guardar essa parte da stake aí que pode ser preciosa lá na frente na tua planilha de ganhos e de lucros, tá? Então isso é muito importante pra gente ficar ligado, tá? Agora, já que você sabe como escolher os times, né? Para escolher os jogos. Então são times e jogos que os times marcam e sofrem menos de 2 gols por jogo. Você já sabe que o mercado mais ou menos está esperando 1 gol a cada tempo, tá? É no máximo isso. Claro que se não sair gol melhor, mas é no máximo isso, tá? E nós vamos já passar para o estudo de caso, cara. Então, o estudo de caso aqui, eu separei um jogo que é entre Águilas e Patriotas. Esse jogo é do Campeonato Colombiano. E ele vai ocorrer, cara, eu tô falando antes, esse vídeo vai estar no ar antes do jogo ocorrer, tá? No dia 8 de outubro, ou seja, amanhã, tá? Esse jogo vai ocorrer amanhã, então tu vai poder acompanhar aí, você tá vendo aqui na tela, Então, tá uma lupinha no home, tá uma lupinha nos jogos do Águila, como mandante, tá? O Águila como mandante em 5 jogos, ele fez 6 gols e sofreu 3. Aí, cara, é só ir para matemática e fazer a conta. 6 mais 3 igual a 9, dividido por 5, foram 5 jogos em casa, 1,8. É igual ou menor que 2? É, encaixou no critério inicial. Beleza, é um time que faz poucos gols e sofre poucos gols. Então a média dele está em 1,8, bonito. Vamos para o segundo time, que é o Patriotas, vamos ver como ele se comporta em casa. Então aí a estatística não coube na tela, mas é do Patriotas fora. Você vai ver ali que tem uma lupinha. Em 5 jogos o Patriotas fez 2 gols e sofreu 6, tá? Então 2 mais 6, que é igual a 8, dividido por 5, a média do Patriotas aí é 1,6, tá certo? Então, ambos os times têm média inferior a 2 gols por jogo, tanto sofrido quanto feito. Isso quer dizer que esse jogo entre Águilas e Patriotas é um jogo
especial para você testar e para você utilizar seus métodos ou estratégias under 2,5 gols. E dito isso, então, agora que você já sabe que tem que buscar times com uma média inferior de gols a 2, gols contra e gols pró, né? De 2 ou menos, e já sabe que o mercado vai esperar desse jogo no máximo um gol em cada tempo, né? Uma média. Também, cara, nós temos que ver a race de cada time. Por quê, cara? Imagina um time que jogou já 20 rodadas, tá? No campeonato. Esse time jogou 10 rodadas em casa. Imagina que nos primeiros 5 jogos ele não pôde contar com 2 ou 3 peças de ataque importantíssimas. E ele não fez muitos gols, não sofreu gols também, ficou ali. Só que depois dos outros 5 jogos, os últimos 5 jogos, essas peças, ou novos contratados, sei lá, ou um cara, um atacante que desencantou, começou a fazer muito gol. Então você acaba tendo uma média, que é uma média global, só que o momento do time é diferente. Então você pega a race do time, que são os últimos 5 jogos. Aí você vai ter um recorte, né, do como está aquele time, aquela equipe agora, nesse exato momento. Tá? Isso vai dar mais um critério para o teu under 2,5. Então, utilizando aqui o mesmo exemplo desse jogo Águilas e Patriotas, tá? Desse jogo do Campeonato Colombiano. E você vai ver, por exemplo, olha o Águilas. Nos últimos 5 jogos do Águila, tá? O Águila, nós não tivemos nenhum deles com mais de 2 gols. Então, todos com 2 gols ou menos. Isso é muito bom, porque além de fechar o critério do Águila realmente está marcando e sofrendo poucos gols, nós temos a race, que é o momento aí, os últimos 5 jogos, e você vê que ele não está sofrendo gols, tá? E aí você vai para o time visitante, que também tem que ver como que tá a race desse visitante fora de casa, cara. E aí você vai lá e olha, e o Patriotas também, nos últimos 5 jogos, fora de casa, apenas um deles teve mais de 3 gols ou mais, né? Então, você tem aí 80% dos jogos do Patriotas, dos últimos 5 jogos, 80% tiveram under 2,5, e do Águilas, 100% em casa dos últimos 5 jogos foram under 2,5. Cara, aí fechou todas, tu encaixou os primeiros 3 critérios, um para você operar, né, que é o critério de saber o que o mercado está esperando desse jogo, e o critério de avaliar os times para separar e poder fazer esses jogos, e agora o critério da racing de cada time. Do time que joga em casa, a racing dos últimos 5 jogos dele em casa, e do time visitante, os últimos 5 jogos dele fora de casa. Então agora eu gostaria de deixar algumas dicas para você que busca validar ou melhorar um método under 2,5 gols ou under 3 gols, né? Como a gente já viu, não tem meio gol no mercado, cara. Tem que sair no máximo 2 gols. Mas eu vou colocar algumas dicas para vocês que eu julgo ser, cara, interessantíssimas do ponto de vista da estatística. Nós já falamos lá no início do vídeo, né, que você começou a ver, que o mercado já sabe todas essas estatísticas que nós estamos vendo, cara. Então você vai ter que ter essa janela de oportunidade. Se a minha série de vídeos over era fugindo das armadilhas, essa aqui é criando oportunidades no mercado under. Você vai ter que criar essas oportunidades. A primeira delas é propor uma odd justa ao mercado. Então, se você trabalha com a bolsa esportiva, com a Betfair ou com qualquer outra bolsa esportiva, onde você possa colocar a odd, propor a odd que você quer, mesmo que ela não seja correspondida, então você vai lá, porque um jogo desse, como nós vimos entre Águilas e Patriotas, é um jogo que o under 2,5 está muito na cara. Você não vai pegar se você fizer pré-live, eu duvido que você consiga uma odd superior a 1,55, no máximo que você vai pegar. Então o que você vai fazer? Você vai propor uma odd aí de 1,80 para o mercado. Tá, mas por que o Casagrande não vai ser executado? Eu sei que não vai ser, provavelmente alguns jogos não vão ser, cara. Mas lembra, agora vai fazer sentido a questão de um gol a cada 45 minutos. São 2 gols, 90 minutos, ou seja, um a cada 45. Cara, se sair um gol ainda no primeiro tempo, essa odd com certeza vai corresponder à tua proposição ao mercado e vai corresponder a 1,80, a 1,90, dependendo do momento do gol. Se sair um gol, se propor 1,80, cara,
e sair um gol até os 30 minutos do primeiro tempo, 35, vai corresponder a tua odd. E aí, cara, é a questão de tu pegar o mercado no pulo, porque você tá buscando jogos under 2 gols, não jogos 0-0. E se sair um gol, cara, essa odd aí, você vai pegar uma odd alta e na maioria das vezes, claro, se você estiver fazendo a trading live, você vai poder inclusive encerrar antes desse jogo acabar e poder aí botar um lucro no bolso. Ou se você está desenvolvendo uma estratégia punter, né? Punter é uma situação que você pode utilizar. Então propor uma odd maior para o mercado, porque se você jogar sempre com a odd que o mercado está propondo, cara, não tem jeito, você não vai ter lucro. A longo prazo, o mercado tem esse poder aí de processamento muito maior nas estatísticas, um banco de dados com milhões de jogos que vai nos quebrar. Não tem como, a gente não vai conseguir quebrar o braço do mercado. Então a gente tem que correr junto com ele, cara. Então coloca uma odd lá, é a primeira dica, coloca uma odd a 1,80, 1,90 e se sair um gol nos primeiros 30 minutos aí, a odd vai ser executada e aí, cara, vai ficar bem mais gostoso aí de tu poder extrair um lucro desse mercado. Se você está utilizando outras casas de apostas que não são bolsas esportivas, o que você pode fazer, e que é muito tranquilo, é esperar o jogo então e acompanhando esse jogo. Sair um gol, espera as odds se acalmarem ali, 2 minutos depois do gol mais ou menos, as odds se acalmaram, você vai lá, vê se o jogo continua under, né? E mete lá a tua bet, aí tu vai pegar uma odd entre 1,70 a 2,10 se o gol sair no primeiro tempo, aí nos primeiros 35, 38 minutos, tá? A segunda dica, cara, é observar times falso over, tá? Isso nós temos um exemplo agora claríssimo, cara. Um time que é muito under, tá? Que é o Aston Villa, você tá vendo aqui, ó. Aston Villa venceu, não menosprezando. O Aston Villa foi de uma magnitude gigante, cara. Ele meteu 7 no Liverpool, tá? O último campeão da Premier League, campeão da Champions League há 2 anos atrás, aquele timão do Liverpool meteu 7, cara. É incrível, mas isso acontece, isso é futebol. Então você olha agora, porque o Aston Villa jogou 2 jogos em casa, cara. E ele tem 8 gols marcados, porque ele marcou um no primeiro jogo, um pobre golzinho, e depois marcou 7 no Liverpool. Essa estatística de gols do Aston Villa vai continuar repercutindo pelo menos mais 5, 6 jogos dele em casa, cara. E o mercado vai pegar a estatística nua e crua. Então, a depender de como o Aston Villa vai se comportar daqui pra frente, se ele já não gastou todos os gols, se isso foi, sei lá, um aborto da natureza, esse 7-2, se o Aston Villa vai começar a não fazer gol como não era antes, se tu olhar o race do Aston Villa, cara, os jogos do Aston Villa aí é quase 50%, 50%. Uns têm 3 gols, outros não têm, mas é 50-50, não é nada assim desequilibrado, né? Só tem jogos com mais de 3 gols. Não, é bem equilibrado ali. Se eu não me engano, os últimos 10 foram 6 jogos que foram under 2,5 e 4 over, cara. Isso, 4 over foi assim, foi 3 gols, num deles teve 4, mas a maioria 3 gols, não tem nada de 7, por exemplo, que destoa, né? Então, cara, ficar ligado nos times falsos overs. O caso do Aston Villa é um caso a ser estudado, porque ainda os jogos vão ocorrer. Mas se a gente tomar em conta os jogos pregressos, a race do Aston Villa até agora, ele é um time normalzinho, cara. Não é um time de over nem de under muito desequilibrado. Então pode ser que esses 7-2 repercutam pelo menos nos próximos 3, 4, 5 jogos. E aí vai ter oportunidade, porque o mercado vai vir com uma odd bem mais alta para o Aston Villa. Então, fica ligado, você pode, estudando, olhando jogo por jogo, entrando lá no Flash Score. Eu gosto de usar o Flash Score, você pode usar o SofaScore, Soccer Stats, tem uma série de outros. A Academia das Apostas também traz muitas estatísticas dessas. Você pode entrar lá, cara, e ficar olhando. Time que faz muitos gols, aí vai lá o time base. A média de gols desse time é de 3 por jogo. Tá, mas ele fez 2 goleadas de 5-1 ou 5-2, que impactou essa média, e nos outros jogos sempre é 1 ou 2 gols. Ó, tá aí um falso over que de repente vale a pena você ficar ligado, porque isso vai fazer o mercado dar uma balançada nessa odd aí que tu cria tua janela de oportunidades. Então, essas 2 dicas são muito importantes. Fica ligado nos falsos overs e propõe já
caso você escolher um time, a odd está baixa, tem 2 times under, a odd está baixa, propõe uma odd maior esperando um gol antes dos 38 minutos do primeiro tempo para que a sua odd seja correspondida e você possa então pegar uma odd aí mais próxima de uma odd que vai te dar lucro a longo prazo. E a última dica que nós temos para esse vídeo de under 2,5, tá? Eu vou pedir para ti te inscrever nesse canal, cara, curtir ou desgostar, se tu não gostar também, compartilha, fala aqui, ó, não gostei disso ou gostei disso. É a única forma que a gente tem de continuar fazendo conteúdos que venham de encontro ao que você quer entender, ao que você quer compartilhar, né? Nesse grande e vasto mundo do trading esportivo, cara. E a terceira dica, fica ligado nesse período de pandemia, todos nós estamos tendo que nos adaptar, e os clubes não é diferente. Nós vemos aí vários esportes, futebol americano, teve um jogo aí adiado, que foi realizado um dia depois, e o melhor jogador do time, o que mais se confiava, que era o quarterback, não pôde jogar porque estava com Covid, né? Mas isso acontece muito mais agora por causa do Covid-19, mas isso acontece também em tempos normais, com lesões musculares, cartões amarelos, problemas pessoais. Então fica ligado, se você quer mesmo focar nessa estratégia under, fica ligado, acompanha times que são overs, mas que vão poupar atletas. No Brasileirão isso vai acontecer muito. Tem um vídeo, cara, tá na descrição tá aqui na descrição desse vídeo, tem um link que vai ter um vídeo nosso que é dificuldade estatística de análise no Brasileirão 2020, por conta disso também. Muitos times poupando jogadores. E aí, cara, quando tu poupa jogador, não é o mesmo time. Daqui um pouco o time que fez toda aquela estatística over é um time que tem lá, sei lá, o Gabigol na frente e agora ele vai jogar com outro cara porque o Gabigol, sei lá, pode estar com Covid, pode estar com problema de lesão, um cartão. Então ficar ligado nos times over que vão jogar com ataque desfalcado, tá? Com ataque desfalcado. E aí você tem, então, uma grande chance também de ter uma assertividade maior e ter um mercado aí forte ao seu favor. E era isso de under 2,5, como escolher jogos, dicas e estratégias para que você possa aí montar o seu método, ou caso você já tenha o seu método e estratégia, aprimorá-lo de maneira assertiva. Grande abraço, nós nos vemos no próximo vídeo.